Boa noite, boa tarde, bom dia, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Aguiar no canal Leitura Essencial, #01. E hoje eu vou falar sobre um livro muito interessante, que é sobre tecnofeudalismo, de Yanis Varoufakis. É um escritor grego que basicamente fala sobre como o capitalismo pode ser enxergado de outra maneira, né? Em que basicamente ele foi um economista grego e político, em que ele foi se tornando um escritor renomado, né? Que falou sobre sua visão sobre capitalismo, em que basicamente você, por exemplo, o capitalismo como conhecemos agora, ele morreu, entendeu? Na visão dele. Ele morreu há cerca de uma década, desde 2013, 2014, e isso deu início ao tecnofeudalismo, que é, por exemplo, a crise de 2008 e a injeção de dinheiro que foi feita para acabar com o capitalismo, não foi feita para resolver o capitalismo, foi feita para matar o capitalismo, entendeu? E além disso, Varoufakis dividiu as populações em três tipos: em Cloudless, que é o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, que são pessoas que estão no sistema, que são ricos, que possuem dinheiro, que buscam estar no centro das atenções, que estão fazendo rede social, estão vendendo negócios, né? Cloudless, Vassal Capitalist, que são empresas menores que ficam assessorando a Amazon, a Apple, as empresas pequenas. E por último, também, mas não menos importante, os Cloud Selves, que somos nós mesmos, nós consumidores de redes sociais, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Snapchat, de Telegram, whatever. Cara, isso tudo que eu estou falando é um livro muito interessante que fica abordando uma visão sobre como o capitalismo ele está se perdendo a essência, né? Esse livro vai falar muito sobre isso. E o algoritmo acaba ditando as preferências, os nossos gostos, né? Então, estou falando aqui os principais argumentos. Dei uma pequena introdução sobre quem ele é. Estou falando dos principais argumentos porque, cara, esse livro é um dos melhores. Assim, dentre os melhores, se não é, tá entre os melhores, porque sinceramente não é qualquer livro que vai fazer esse resumo, não é qualquer canal no YouTube que vai fazer esse tipo de resumo, entendeu? E além disso, eu tenho alguns exemplos concretos, por exemplo, a Amazon, ela vende independente e pagam rendas altas em comissões, acaba tendo um exemplo bem concreto. Facebook, usuários comuns, usuários começam a postar foto, começam a dar likes, comentários. Isso fornece informações para o Facebook para que o algoritmo do Facebook consiga produzir mais dados, consiga produzir algumas formas para que a plataforma lucre mais, que você possa clicar naquele conteúdo que você vai gostar, entendeu? A Uber e a Airbnb, que os motoristas geram valor, motoristas e anfitriões geram valor, mas a empresa monopoliza a centralização do preço, os algoritmos de precificação e matching, enfim, tudo isso que eu estou falando, cara, é um livro muito bacana mesmo. E também até fala sobre a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China também, que é uma briga de quem vai se dar bem, né, nesse tecnofeudalismo, entendeu? Então, basicamente, a ideia central desse livro, voltando aos que eu já falei, o capitalismo está morrendo, está sendo substituído por algo novo, que ele se chama de tecnofeudalismo. Mas o que são o tecnofeudalismo? É tecnologia, por exemplo, é o celular, é o computador, a internet. E o feudo é como se fosse pequenas bolhas, feudo, pequenas bolhas de pessoas com tecnologia, entendeu? Então, basicamente, foi essa a intenção que o livro foi falando, entendeu? Que o tecnofeudalismo foi uma ideia que muito bem pensada, entendeu? E que grandes empresas como o Google, Amazon, Meta, não competem mais dentro das regras capitalistas clássicas, tipo oferta e demanda, livre mercado. Não, eles monopolizam o algoritmo para que você compre produto, você busque tentar entender que o produto, você é o produto, não eles, entendeu? Então, eles acabam criando feudos digitais. Por exemplo, quando você está vendo o canal no YouTube, você está no feudo digital, porque você está consumindo
o conteúdo de alguém que pensa semelhante a você, ou que você concorda, ou pelo menos você tem alguma intimidade com a pessoa. E os algoritmos fazem isso, entendeu? Os feudos digitais, eles fazem com que eles fiquem cada vez presos em bolhas de opiniões, onde controlam tudo, os dados, as interações, os algoritmos, e até o que a gente vê e consome, né? E tem alguns conceitos chaves que o livro fala, né? Há uma diferença entre tecnofeudalismo e capitalismo. O capitalismo é onde os donos do capital competem no mercado. Os tecnofeudalismos, donos da plataforma, criam castelos digitais, criam plataformas digitais, onde o mercado nem acontece de forma livre, porque é manipulado e mediado por algoritmos. Então, hoje em dia, você vê, por exemplo, quando Elon Musk está defendendo o Donald Trump, você não acha que ele, por exemplo, está defendendo o capitalismo ou o tecnofeudalismo? Ele está defendendo o tecnofeudalismo, está defendendo os interesses dele, da X, da Twitter, está defendendo os interesses dele e está buscando entender que é um jogo de interesse, um jogo de poder, né? E assim, o livro fala que o livro é muito bom mesmo, cara. Tem diversos assuntos que eu poderia falar também, mas eu vou fazer um vídeo curto. Essa é a intenção, para ver se vocês querem mais. Se deem um like, se inscrevam no canal, curtem, deem comentários, entendeu? E, além disso, o livro, voltando ao que o livro estava falando, em que basicamente os dados são um novo petróleo, né? Que basicamente hoje em dia você vê no celular, você acaba dando tanta informação para o algoritmo que ele já sabe qual é o conteúdo que você vai ver, que vai fazer, que vai viralizar, que vai dar certo, entendeu? Então isso vai além do lucro, né? O livro fala também que além do lucro, né? Os dados são mais valiosos porque permitem manipular o comportamento, como eu já estava falando. Isso vai além do lucro, é poder direto, quase político. Então, por isso que, por exemplo, quando tem gente que está falando sobre redes sociais, estão tentando controlar as redes sociais. Por quê? Porque simplesmente quem controlar as redes sociais vai conseguir ter muito poder, entendeu? Hoje em dia a rede social ela tem um poder muito grande, principalmente Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram. Todas essas empresas aí são muito importantes no mundo atual. Por exemplo, quando tem uma atualização importante. Por exemplo, no Nepal, o pessoal mais jovem estava criticando sobre a regulação das redes sociais. Né? E o primeiro-ministro foi renunciado e a população mais jovem ficou indignada, foi às ruas, ficou revoltada e conseguiu fazer a renúncia do, do primeiro-ministro do Nepal, entendeu? Então, isso daí, cara, sobre redes sociais, é um assunto muito atual. Olha as informações que eu já te falei agora. Olha, e olha que eu não falei tudo ainda, entendeu? Então, plataformas viraram estados privados, entendeu? Google, Amazon, eles criam leis, cobram taxas e punem e bloqueiam contas, eles limitam o alcance, né? E tem uma frase que o livro fala que é uma frase que resume bem. Nós não somos mais consumidores ou trabalhadores. Somos camponeses digitais dentro de feudos tecnológicos, né? Então, é uma tecnocracia, né? Quem comanda são engenheiros, programadores, gestores de dados, e as decisões de dados passam a ser tomadas pelos algoritmos e pelas corporações de tecnologia, né? Então, isso daí que eu tô falando, cara, é muito importante de ser falado. E além disso, cara, tem dois desdobramentos centrais que o livro fala também. É que a privatização da internet pelas Big Tech dos Estados Unidos e da China. Por exemplo, você não acha que a TikTok está sendo bloqueada nos Estados Unidos por quê? Porque eles estão pegando os dados, porque a China está pegando os dados do pessoal dos Estados Unidos e está utilizando para manipular o comportamento. Só que os Estados Unidos não quer isso. E a China também não quer os dados também do Facebook. Entendeu? Então fica uma briga de ferro entre quem é que vai vencer essa guerra. A inteligência artificial da China, ou a inteligência artificial de DeepSeek, ou a inteligência artificial dos Estados Unidos, que é a Grok, que é ChatGPT. É uma briga de poder que estão sempre se colidindo, entendeu? E além disso, eu gostaria de falar sobre outro tópico, sobre o modo como os governos e os bancos centrais do Ocidente reagiram às grandes crises de 2008, né? Então, nesse livro vai falar que nas duas últimas décadas é que o lucro e o mercado foram despejados do epicentro do nosso sistema econômico e social, né? E que basicamente a crise de 2008 foi um ponto de inflexão muito grande,
Foi uma crise que demonstrou: "Opa, precisou de mudar aqui as coisas", entendeu? Então, a crise de 2008, se você pesquisar, ela foi um ponto de inflexão que fez com que os Estados Unidos tivesse uma caída muito grande, entendeu? E o Brasil se aproveitou disso, né, por causa, enfim. E, além disso, o livro vai falar também sobre 2 naturezas incongruentes que o livro fala, né? Por exemplo, Einstein, em seu artigo Por que o Socialismo?, acreditava que a essência do capitalismo era a divisão do trabalho. E há 2 naturezas incongruentes, que é o trabalho e o capital. E o keynesianismo, por exemplo, Keynes, queria que parássemos de pensar no dinheiro como uma coisa, separado do trabalho, né? Então a gente tem que acreditar, tem que ver que o trabalho é uma coisa e o dinheiro é outra. E isso é muito importante ser distinguido, porque o trabalho é você vender suas horas, vender seu tempo para uma empresa. E o dinheiro é remuneração, é a forma de recompensa que você tem. Só que essas coisas não são a mesma coisa, estão interligadas, mas elas dependem uma da outra. Apesar de elas dependerem uma da outra, elas são coisas diferentes, entendeu? Então, o trabalhador não vende diretamente seu trabalho, isso que o livro vai falar, mas sua força de trabalho, cuja disposição temporária ele transfere para o capitalista. Então, no capítulo 1, ele vai falar muito sobre isso, entendeu? Então, o livro vai falar também no capítulo 2, por exemplo, os desprovidos de capital afundam mais na precariedade e nossas democracias se curvam às vontades do capital. Então, olha que coisa bacana, que a precariedade do capital ela é necessária para o capitalismo, entendeu? Então, é um livro muito bacana. Eu acho que o lucro também é o livro que fala também, e o lucro não deveria ser o objetivo principal, que é manter seus subordinados empregados e ocupados, simplesmente com essa finalidade, entendeu? E, enfim, o livro, como eu falei, o Varoufakis, ele é um escritor grego, teve movimentos, que o pai participou de movimentos de esquerda, a mãe também participou de movimentos de esquerda, mas assim, as ideias que ele falou são são muito válidas e eu acho que é um livro muito atual. Eu espero que você dê o like, se inscreva no comentário, estou terminando o vídeo. Muito obrigado pelos likes, pelas visualizações, pelos comentários. Eu acho que foi um vídeo muito bom. Eu espero que você possa dar sugestões de como talvez eu melhorar a comunicação. Será que comprar um microfone é bacana? Eu só aceito as sugestões, as dicas, ou até mesmo uma crítica construtiva, eu só aceito. Então, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e até a próxima. Muito obrigado pelos 56 inscritos, pelos likes e comentários. De verdade.